nome é Grande Melo Rodrigues Santos, eu sou psicólogo escolar, atuando na Rede Municipal de Educação de Carlos Barbosa. A impressão que eu fiquei desse trabalho é a necessidade de trazer para dentro da escola esse espaço realmente zen, que a cultura nos proporciona. Nós precisamos trazer a poesia, o poema, o canto, a dramatização, como forma de libertar esse ser que está aprisionado e que não consegue se sentir à vontade para ser ele mesmo. Porque cultura é isso, cultura é resgatar o ser que habita neles e que está tão escondidinho hoje com esse mundo tão louco que a gente está vivendo. Então, essa possibilidade de fazer com que as crianças venham para fora, com que as crianças possam cantar, com que as crianças possam rir. Eu sou Rosilene Salve, sou professora de Educação Infantil e Anos Iniciais e estive recebendo em minha escola o projeto Cultura Zen, que foi um projeto liderado pelo Leandro, um artista aqui da nossa comunidade, e foi muito bem-vindo pelas crianças, principalmente na educação infantil da nossa escola, que foram surpreendidas não só com a presença dele, mas também com o seu esforço por levar até nós não somente a música, mas também um conteúdo bem importante da música, que é a emoção. Ao mesmo tempo em que ele conta a história e que ele organiza eles, a música vem para libertar, né? Sair dessa coisa tão enquadrada, dessa coisa tão certinha. E realmente foi um momento zen. Como eu também trabalho com música e também componho, eu percebo a importância de trazer a música para dentro da escola. É uma coisa que eu também faço muito, mas a música com o piano, como ele levou, parece que ela entrou dentro das crianças de uma maneira simples, singela, mas com muito significado. E eu percebi principalmente porque depois que o Leandro saiu de lá, eles continuaram cantando chá de camomila, de laranja e de limão. Ficou dentro deles. Uau, música muito séria que eu toco. Naquela ocasião nós estávamos fazendo um projeto de horta na escola com chás e outros. E então o Leandro fez questão de trazer para nós, no dia seguinte, um chá de camomila que ele foi até a sua família buscar, trouxe a mudinha, nós plantamos e a plantinha floresceu. Então, se tornou muito mais significativo a gente trazer esse poema e essa música para as crianças. Olá, pessoal. Meu nome é Raimundo dos Reis. Eu estou aqui com meu filho. Se apresenta, filho. Eu sou Vinícius Samai dos Reis. As crianças ganharam livros, tiveram trabalhos com a cultura zen, né? Ouvido uma canção, você lembra a canção que uma era? A canção não, mas eu se lembro era o Campo de Margarina o nome. Campo? Jardim de Camomila. Jardim de Camomila. Eu, como pai, vejo a dificuldade de nós fazer as crianças lerem. Eu tinha essa dificuldade, mas na nossa época nós era mais incentivado, nós tinha menos distrações. O que nós tinha menos era quantidade de livros e como chegar a ele. Hoje que nós conseguimos chegar nos livros, nós temos muitas distrações. Então é importante a gente trabalhar as crianças para elas desacelerarem no sentido de ver que tem um caminho já comprovado que dá certo. E com certeza, entre todos os caminhos que tem para tu ser bem sucedido na vida, a leitura é o maior deles. Conta um pouquinho como era o livro. Você lembra da história do livro? Tinha muitas atividades. Tinha atividades no livro? Não era só leitura? Ah, tinha atividades. Que atividade tinha? Você lembra de alguma? Uma para desenhar, se lembra só. Desenhou? Ah, tinha os desenhos. O livro de atividades, ele instiga a criança a crescer. Vocês fizeram na escola ou aqui em casa? Primeiro precisava ler tudo antes de fazer a atividade. Ah, tiveram que fazer leitura então. Será que ele fez livro para outras turmas também ou só para de vocês? Para todas as turmas. Ah, todas as turmas tinham. Tá, e os colegas participaram? Como é que foi? Me conta como é que foi. Sim, toda a escola. Toda a escola participou? Eu sou a professora Maria Elizabeth. Foi um momento
muito importante de trabalho que eu tive no decorrer de 2024, quando a proposta veio através da Secretaria de Educação, que foi entregue a todas as professoras o livro Zen Stress em busca da liberdade. Primeiramente, eu como professora dei uma olhada no livro, passei tudo que eu achei que fosse interessante e comecei a integrar este livro todas as tardes no início, onde eles têm o período de leitura. Se acomodam, pegam o seu livro de leitura e trabalham com ele. Trabalham de que forma? Não somente a leitura por si, para passar aqueles minutos, mas de forma a agregar, a completar o conhecimento. E o livro do Leandro, ele é muito interessante na questão de nos fazer pensar, ir além do que a gente já tem. Com o livro que foi distribuído, as professoras puderam fazer um trabalho de colagem, né, com a presença da Thaís, que foi até lá e trabalhou a história do astronauta, e as crianças foram viajando junto e foram montando através da colagem a história no livro, e depois que eles saíram de lá, foi também proporcionado outros momentos que esse livro pôde ser utilizado também com colagens, com pintura e a exploração também da letra das poesias. Eu achei meio estranho aquelas mulheres lá no livro, aquelas lá que tu tinha recortado do jornal, elas ficaram meio estranhas. E no vídeo já tinha. Tinha umas mulheres recortadas? Ele pegou de revistas para fazer o livro dele? Me explica. Acho que de jornal. Tinha Tu recorte? assistiu esse vídeo ou a prof mostrou? Assisti em casa. Tu foi procurar em casa o vídeo? Não sabia que tu tinha procurado. E tu sabe procurar na internet as coisas então? Sim. Mas que bom. Se ele não for explorado da forma correta, se eu simplesmente der para o aluno, leia ou faça as atividades que estão aqui, sem trabalhar, sem me envolver direto, vai ser difícil. E eu fiz esse trabalho antes e durante a visita do escritor aqui na escola. As poesias, os poemas desse livro me levaram a pensar em outras coisas pedagógicas com os alunos, como, por exemplo, essa atividade para brincarmos de dançar num jardim de camomila. A gente explorou muito esta frase e trabalhamos bastante a questão de flores. Enchemos de flores, aqui as crianças fizeram, para expressar o que estavam sentindo no momento. E foi um trabalho muito rico, porque aqui se referem ao jardim de camomila, que acalma, enfim. Mas para eles, como criança assim transcende, vai além do normal, então eles conseguiram passar uma ideia de encantamento, de diferentes flores, até foi no período da primavera, a gente conseguiu explorar toda essa parte da estação nova que vinha chegando com essa energia boa da poesia Jardim de Camomila. E eu posso falar, vivenciando o dia a dia da escola, né, atuando na área da saúde mental, nós passamos por um momento bastante complicado em que, principalmente as telas, esse mundo digital, ele tem trazido bastante, principalmente ansiedade para as crianças, né? Nós estamos deixando de permitir que a infância se desenvolva, né? Nós estamos, de certa maneira, muito entre aspas, matando a infância das crianças. O Leandro vem para dentro da escola e faz esse resgate. Justamente a cultura, que nem o Leandro fala, que é cultura zen, é justamente uma cultura ao contrário da violência, né? Que deixa as pessoas mais sociáveis. Com tudo que nós puder levar para as escolas, que não seja aquela agressividade que a gente vê muito
nós estávamos falando do youtuber, aqui também o filho, que eles gostam muito, a gente vê muita vídeos sendo feitos agressivos, com muito grito, com muita agressividade. Então a gente precisa desacelerar às vezes as nossas crianças para elas retomar um livro, por exemplo, né? E quando o Leandro interagiu junto com a minha turma, que é o 3º ano, ele conseguiu de fato passar uma mensagem positiva com relação à escrita, à leitura e tudo que envolve a didática do professor integrado. Nós muitas vezes não conseguimos trabalhar no dia a dia algo que mexa talvez realmente com o aluno. E a didática do Leandro, trabalhando com o livro, com as ilustrações, com a questão da música, que ele chegou aqui na sala, montou o teclado, cantou, colocou todas essas poesias, todas essas histórias de uma forma tão dinâmica, os alunos ficaram muito encantados, eles gostaram demais. No momento que nós estivemos sentados em roda com as crianças, pude perceber que elas realmente estavam atentas, estavam imersas naquele momento. E como professora, eu compreendo, eu percebo que cada vez mais é importante que possamos proporcionar momentos de reflexão, de autoconhecimento. E esse projeto da Cultura Zen veio justamente com esse foco. Quando eu trabalhei a amarelinha, olha o caminho, não tem fim. Para onde esse caminho quer levar? Eu explorei isso também. Os adolescentes precisam. É na arte, é na cultura que eles falam. É tão difícil sentarem na nossa frente, conversar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, e esse momento eles se soltam. Eles conseguem se desnudar e se permitir se emocionar, se permitir cantar, se permitir ser eles, brincar, porque às vezes nós cobramos tanto dos nossos adolescentes que eles não se permitem mais brincar. E esse momento veio realmente para trazer para eles essa paz, esse momento zen, assim, deles encontro comigo mesmo. Também, em alguns momentos, eu deixei eles trabalharem o livro e chegamos no famoso poema Rua dos Bobos. Esse eu mesma fiquei me indagando assim, qual será a proposta desse poema? Porque ele é bem profundo e cada pessoa pode entender de uma forma. Isso é o grande X da questão do Leandro. Ele deixa nas entrelinhas a mensagem. E eu comecei a pensar, em que momento será que ele escreveu isso? Qual a mensagem que este poema quer deixar? Foi quando, no momento que o escritor Leandro esteve na escola, fazendo um excelente trabalho com os alunos de todos os anos, do pré ao 5º ano, e eu questionei com relação a esse poema. Então, ele me passou toda a mensagem que queria dizer realmente esse poema. Aí que a gente entende o trabalho de um escritor, porque até então a gente pensa assim, escreveu por escrever, tem todo um significado por trás disso. No dia a dia trabalhando, a gente não se toca que dentro da nossa própria cidade nós temos muitos artistas em várias áreas. Daí quando a gente vê um artista que nem o Leandro, levando tudo que ele aprendeu, que ele batalhou para dentro das escolas nossas, né, dá um valor muito grande. Fica muito feliz quando a gente vê um artista, um produtor artístico, produtor de arte, produtor de cultura, mostrando para os nossos que nós podemos fazer a nossa própria cultura, né? Nós podemos contar a nossa história, não deixar a história perder. E também, claro, a gente quer que a nossa história saia daqui. Então, nada mais significativo que começar pelas crianças, né? Que são elas que vão crescer com esse ímpeto de mostrar a sua história para os outros. Então, o que eu tenho como sugestão, como professora de mais de 20 anos de atuação,
é que isso não pare, que a gente continue recebendo esse trabalho de vários escritores. E eu ressalto aqui a importância dos escritores locais, que isso é a grande diferença. Acho que é um momento de gratidão, né? Dizer que bom que isso veio para a escola, que bom que todas as escolas tiveram oportunidade. Isso deveria ser oportunizado para que todas as turmas pudessem fazer, né? Ter esse momento de somatório. Nós precisamos trazer a cultura para dentro da escola. Eu agradeço muito ao Leandro por ter estado na nossa escola, a Thaís também, artista, né? Os dois fizeram um excelente trabalho conosco. Eu espero que nós possamos ter outros projetos que abordem também a cultura zen, tão importante na sociedade atual. Nas escolas nós temos cada dia mais levar. Eu acho bacana quando alguém consegue montar um trabalho desses e levar para a escola. Que ele não foi só um escritor que esteve aqui, passou pela nossa escola e simplesmente cumpriu o que tinha que fazer aqui e deu. Não, ele continuou, inclusive, me orientando em alguns trabalhos que eu fiz para dar sequência ao trabalho dele e que as crianças também pudessem ter acesso a isso. Agradeço muito a oportunidade de ter trabalhado o livro do Leandro Zen e neste momento eu quero dizer que estou aberta a uma nova proposta, a um novo trabalho, para que a gente não perca o que já foi feito até então. Muito obrigada. Olá, meu nome é Raquel, eu sou prof de Educação Infantil na Escola Criança Feliz em Carlos Barbosa. Trabalhar com o livro do Leandro Zen, O Sábio Chinês, foi muito gratificante, pois as crianças escolheram um poema neste livro chamado Jardim, onde eles argumentavam, eles debatiam sobre cada trecho do próprio poema. Trabalhamos com os animaizinhos do jardim, trabalhamos com os tipos de flores, estações do ano e principalmente trabalhamos com a empatia, como o próprio poema já diz. O jardineiro que cuidava de pessoas. Então, assim, foi um trabalho riquíssimo, onde as crianças tiveram o contato com a poesia e puderam, então, concretizar os próprios pensamentos deles.